Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje se intitula: Você sabe o que é uma egrégora e uma psicosfera? Egrégora é uma palavra de origem grega e se chama egregoro e significa velar, vigiar. Mas também significa, né, a soma de todas as energias produzidas pelo pensamento, pela vontade, pelas emoções e sentimentos das pessoas que estejam reunidas em um grupo. Enquanto que psicosfera, ela é um termo muito usado pelos espíritas e que significa a energia eletromagnética que cada ser gera com os seus pensamentos, sua vontade, os seus atos, suas emoções, seus sentimentos. Então, nós podemos redefinir a egrégora como sendo a soma de todas as psicosferas das pessoas que estão reunidas em um grupo. Reunidas de propósito ou reunidas aleatoriamente. Como vemos, essas energias tendem a ser muito diferentes dependendo do propósito de que cada grupo está reunido. Assim, nós temos grupos que estão com uma egrégora muito densa, de energias muito baixas, muito pesadas, quando eles estão reunidos em locais em que se drogam, em que bebem bebidas alcoólicas, como barzinhos e, e algumas reuniões de bailes que tenham coreografias e letras muito de baixo calão. Nesses lugares, ou lugares em que se reúnem criminosos também, nesses lugares a energia dessa egrégora é muito densa, muito baixa. Já existem outros agrupamentos de pessoas aleatórias, né, que se reúnem e se separam assim em questão de minutos, de segundos, que é o que acontece, por exemplo, nas multidões que esperam os trens no metrô, ou os ônibus na rodoviária, ou o avião nos aeroportos, e que eles chegam e saem, se misturam. É impossível nós dizermos qual é a psicosfera, vamos dizer, ou melhor, a egrégora daquele grupo, porque ele está se compondo e se desfazendo a toda hora. Mas já existem outros grupos em que é bem definida a elevação da egrégora, a leveza das energias ali geradas, porque são grupos com finalidades espirituais, como os que se reúnem em igrejas e templos, mesquitas, sinagogas, centros espíritas, terreiros de umbanda, em que o propósito das pessoas é se elevar espiritualmente e, portanto, a energia que elas geram é uma energia saudável, uma energia elevada, e aquilo caracteriza a egrégora desses locais. Mas não pensem que egrégora é só assim de grandes grupos, não. Nós temos a egrégora pode se formar a partir do agrupamento de duas ou mais pessoas. Então, nós formamos egrégora no nosso lar, no local em que a gente trabalha, junto com os amigos nos clubes, onde a gente estuda,
Onde nós estivermos com outras pessoas, nós estamos debaixo de uma egrégora e dos seus efeitos. Então, nós temos que ter muito cuidado de procurar fazer dos nossos lares locais em que a egrégora seja sempre saudável, porque ela nos traz uma energia densa, nos traz prejuízo de saúde, nos traz prejuízo de muitas coisas. E não é tão fácil assim a gente dizer, mas eu não me reúno com ninguém, eu fico em casa. Fica em casa, mas o que você vê em casa? Quais são os seus pensamentos? Será que você está construindo, aí já não é uma egrégora, e sim uma psicosfera saudável para você? É muito interessante nós prestarmos atenção nisso, porque parece assim, essa história de egrégora é fantasia, né? Não vai me prejudicar em nada. Engano seu, porque as energias, elas atraem. E quando é energia muito densa, mais fácil ainda de atrair as pessoas. E por que eu escolhi justamente esse texto para falar num domingo de carnaval? Porque justamente nessas épocas assim que tem mais licenciosidade, que as pessoas querem se divertir, não estão olhando como estão se divertindo, é que pessoas inocentes, incautas, se misturam a certos grupos e quando elas vê, elas já fizeram o que elas nem imaginavam que poderiam fazer, levadas por essa energia do grupo em que elas se meteram. E as consequências depois são muito graves, porque depois de feito, está feito. Gostaria até de citar aqui um exemplo. Existem muitos exemplos na história de episódios que foram resolvidos por egrégoras. Mas tem um que aconteceu numa sexta-feira da Paixão, quando Jesus já estava condenado a ser crucificado, mas havia ainda uma possibilidade de que ele fosse indultado. Naquela época havia o costume de ser escolhido, né, uma pessoa que deveria ser crucificada e outra, né, para ser escolhida uma das duas para não ser crucificado, ser indultado. E eram 4 as pessoas que deveriam ser crucificadas. E uma delas era um criminoso, um ladrão muito conhecido, Barrabás, e que também seria crucificado junto. Aí Pilatos resolveu apelar, né, e perguntou, fosse para a multidão ali presente. Que multidão era essa? Era uma multidão que estava com os ânimos bem, tudo assanhado, porque eles saíram de suas casas para presenciar a condenação de Jesus, as suas torturas, até botar uma coroa de espinhos na cabeça, que ficava correndo sangue, lhe tolhendo a visão. E ele carregando aquelas cruzes de lenho pesadíssimo pelas ruas estreitas de Jerusalém, até o Monte Gólgota, onde ele foi crucificado, e as pessoas acompanhando, e ainda xingando, e ainda dizendo um monte de impropérios. Era uma egrégora de baixíssima vibração. Aí ele pergunta, quem vocês querem que seja indultado? Jesus ou Barrabás?
Alguém na multidão gritou Barrabás e em seguida todos gritaram Barrabás, Barrabás, Barrabás. Por quê? Porque a energia do grupo estava muito mais para Barrabás do que para Jesus. Porque Jesus não fazia parte do grupo deles. E podia muitos dali terem sido beneficiados por Jesus, mas estavam esquecidos, né? A energia de Jesus era muito alta. É muito difícil estar simpatizando com alguém que, se a gente quiser copiar, a gente vai ter que mudar a vida da gente. Então, facilmente foi escolhido Barrabás, que foi solto, e Jesus foi crucificado. Então, se isso não convence as pessoas da força que tem uma egrégora, então não sei o que dizer. E eu gostaria mesmo de que essas pessoas que estão aí festejando o carnaval, que elas fossem bem cuidadosas com elas, porque é muito fácil de se deixar arrastar por essas energias quando estão juntas. E nós, cada um de nós, vamos procurar ver o nosso comportamento onde quer que nos reunamos com mais pessoas, a começar no nosso lar. Vamos ver que psicosfera é a nossa e a dos nossos e que egrégora nós estamos formando no nosso lar. Porque depois de formada é muito difícil de ser desmanchada. Meus queridos, espero que tenham gostado do tema desse domingo, que ele é bem apropriado e é um alerta muito boa de se fazer. Um beijo no coração de vocês e que todos nós aproveitemos bastante desse domingo e do resto da semana de maneira bem ajuizada. Até o próximo domingo. Tchau!